Profeta Sofonias, capítulo 1, leremos do verso 4 até o verso 7, a nossa meditação esta manhã de domingo. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor e que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus ouvidos, os seus convidados. Oremos. Senhor, aqui estamos diante da Santa Palavra, certos de que o nosso bom Deus tem nos conduzido. E pedimos então que Ele nos dê graça para compreendermos a verdade aqui revelada, pois não há em nós sabedoria, nem conhecimento, nem capacidade que eu possa discernir as coisas espirituais por si mesmo. Portanto, rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que nos permite compreendermos as verdades aqui registradas, a fim de aplicá-las à nossa vida, opere em nós e nos dê esta graça de termos os nossos olhos espirituais abertos, a fim de vermos aquilo que o Senhor quer nos revelar por meio da Santa Palavra para a nossa instrução. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos então hoje ao profeta Sofonias, com o título geral, O Dia da Ira do Senhor. Hoje, Sofonias, capítulo 1, do verso 4 ao verso 7. O livro de Sofonias, como temos visto, possui 3 capítulos em 53 versos. É um pequeno livro, um livreto, mas muito poderoso na sua mensagem. Negligenciado pela igreja, pouco lido, pouco compreendido também, o que deve nos remeter então à necessidade de estudá-lo. O livro trata sobre o dia do Senhor e anuncia o juízo vindouro de Deus contra a nação de Judá e contra as nações pagãs. Este é o propósito do livro, o anúncio da chegada do juízo, e esse juízo então aplicado à nação de Judá e às nações que cercavam Israel. O nome Sofonias significa Deus esconde. O nome também pode significar Yahvé protege, dá proteção. O profeta indica isso lá no capítulo 2, o verso 3, como já vimos outrora aqui. Diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Diante dessa proposta, então, o próprio nome do profeta responde: Sofonias, aquele que é escondido por Deus. Como não podemos lograr êxito em nos esconder de Deus, próprio Deus nos esconde em si. Essa é a mensagem poderosa que Sofonias apresenta. Então, após denunciar o caráter cósmico da devastação da vinda do Senhor, e isso ele o fez no último sermão, tivemos aqui lá no capítulo 1, versos 2 e 3, o profeta indica agora um objeto direto de juízo, mais específico. Quem é? A própria nação de Judá e a cidade de Jerusalém. Não só o mundo em geral, mas aqueles que têm sido identificados como povo de Deus em particular, experimentarão o juízo consumidor de Deus. Aqui cabe então já uma exortação preliminar nessa introdução, de que apesar de sermos salvos e salvos para sempre, ainda assim Deus é um justo juiz. Daí as Escrituras então exortarem que mesmo aqueles que têm a salvação garantida podem ter o seu galardão diminuído. Ora, o que é isso senão uma espécie de punição? Senão um juízo aplicado mesmo aos santos. A ideia pecaminosa de que, tendo sido salvos, não seremos castigados, não procede das Escrituras.
Israel tinha esse pensamento, então o profeta se apresenta para denunciar isso, dizendo: não vivam como se o juízo não fosse alcançá-los. Pense quão terrível seria se algum dos vossos filhos simplesmente pensasse que não haveria mais castigo, porque em um dado momento você declarou a eles que os ama incondicionalmente e que isso não mudará. Ora, se meu pai e minha mãe me ama tanto assim e não deixará de me amar, eu posso fazer o que eu quero. Isso não pode ser verdade. Mesmo que você o ame incondicionalmente, a Escritura declara que porque um pai ama seu filho, ele o castiga. É por isso que o juízo está assim ligado ao ato de Deus nos amar. E mesmo Ele nos amando incondicionalmente em seu Filho, Ele nos castiga. E o juízo dele pode sim nos alcançar. Duas palavras gráficas, então, neste trecho que nós lemos, descrevem o juízo iminente sobre o próprio povo pactual de Deus. São palavras fortes, é claro que isso é amenizado na tradução para a língua portuguesa, mas elas significam muito, nós vamos atentar a elas nesta manhã. A primeira é: estenderei minha mão contra eles e os exterminarei. A segunda, então, estender a mão contra e exterminar, elas são palavras que marcam o verso 4. Estenderei a mão contra, diz o Senhor, e depois ele declara: exterminarei deste lugar. Essas duas palavras são fortíssimas e devem chamar a nossa atenção quando olhamos para esse trecho do profeta Sofonias. A mão estendida, ela simboliza uma pessoa entrando em ação com toda a força a seu dispor. Quando o Antigo Testamento usa essa expressão, e nós encontramos bem clara lá em Êxodo, quando Deus estendeu a mão dele contra o Egito, não só os egípcios pereceram, mas também os seus primogênitos. Isso significa que ele afetou aquela geração e a geração que nascera logo em seguida. E a próxima geração também sofreu, porque muitos dos filhos dos egípcios pereceram, seus exércitos foram destruídos, o seu rei foi destronado, e aqueles que eles traziam cativos com mão dura foram libertos. Ora, quando Deus estende a sua mão, Ele vem com toda a sua força. E é isso que a expressão em hebraico significa: uma disposição tão acertada, uma disposição tão fortalecida que não pode ser detida. É necessário que tenhamos isso de forma bem clara em nossa mente, a fim de que não precisemos experimentar de fato isso. Quando essa imagem é apresentada, a ideia do profeta é convidar os seus ouvintes a evitar tal situação. Não suscite a ira de Deus, não busque o juízo do Senhor, evite-o, fuja dele, viva de tal forma que ele não o alcance. Essa é a primeira imagem. E aí então apresenta-se a ideia de Deus como um justo juiz. Deus é justo juiz. Quem porventura não tem o potencial de desviar-se com Israel em seu pecado? Olha para a história de Israel e veja se ela não é a sua história. A história de alguém que é alcançado pelo amor de Deus em sua misericórdia. E aí eu quero que você pare e comece a considerar aquele seu estado de queda anterior, de escravidão sob o pecado, de domínio de Satanás, como Israel estava sob o domínio do Egito e de Faraó. De repente Deus se manifesta sem necessidade, por graça, chama você para ser o povo dele. Você, sem mérito algum, se torna povo dele, se torna o seu Deus. Poderosamente ele age na sua vida. Considere os atos históricos do seu passado, como providencialmente ele tem preservado você, cuidado, dirigido, amado, livrado em meio a aflições, lutas, no deserto, perseguição de inimigos. Mesmo assim, por 40 anos o povo provou o Senhor, se rebelou, afastou-se dele, pecou, abandonou. E a expressão mais dura, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso depois no profeta Oséias, de uma série de sermões no futuro, é uma expressão que os comentaristas costumam dizer a expressão mais doída em relação ao relacionamento de Deus e Israel. O povo adulterou. Deus ama, cuida,
dá tudo que o povo precisa, incondicionalmente, por graça, e o povo na frente dele adultera, seguindo outros deuses, amando outros deuses, se dando a outros deuses. E aí Deus então vai chamar o profeta Oséias para apresentar isso de forma real, mostrando o adultério de Israel. Por isso, a minha pergunta se aplica a você, que como Israel por muito tempo tem pecado contra o Senhor deliberadamente. Nós temos este potencial por causa da nossa herança de Adão e Eva, os nossos primeiros pais. Então devemos realmente considerar isso como uma verdade. 5, então, objetos de atividade exterminadora de Deus em Judá e Jerusalém são indicados aqui pelo uso que o profeta fez do objeto direto em hebraico. Lá no texto original, ele vai por 5 vezes usando esse referencial para indicar 5 situações nas quais o povo de Israel praticou esse adultério espiritual, pecou contra o Senhor e o abandonou. Cada uma dessas práticas listadas denuncia várias corrupções na adoração em Israel. Entenda que tudo o que você fez aqui agora de manhã, desde que você chegou às 9 da manhã, nem todos, né? Alguns chegam às 9h30, alguns estão chegando às 10, outros vão chegar às 11, e aqueles que já estão perdidos vão passar de meio-dia para lá. Mas você chegou aqui às 9 da manhã para adorar Deus. Tudo o que você fez aqui hoje, tudo. Cada oração, cada movimento, cada cântico, cada leitura bíblica, o sentimento do seu coração, a adoração, ações de graças, tudo é um reflexo do que você é na semana. Mesmo quando você refletiu coisa outra, você dissimulou, você de forma hipócrita, às vezes pode ter feito algo distinto daquilo que você é na semana, mas é um reflexo. Se a sua adoração é egoísta, é um reflexo. Se você veio hoje porque você é bajulador, quer bajular Deus e acha que pode fluir dele algum bem, simplesmente vindo no domingo, você está refletindo aquilo que você é na semana. Então Israel reflete na adoração dele aquilo que eles são, um povo carregado de pecados. E eu quero mostrar então como a nossa adoração reflete isso. Segundo, falsos deuses e sacerdotes. Os 2 primeiros itens a serem exterminados seriam o remanescente de Baal e o nome do Shemarim com os seus sacerdotes. A nossa tradução no verso 4 declara assim: estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. A expressão original é Shemarim. Ela não é uma expressão hebraica, nós não temos assim uma certeza da origem. Eu tenho ido na direção de entendê-la como uma espécie de descendente do aramaico antigo, dando origem para um novo momento. Não há certeza do que ela signifique, mas provavelmente vai na direção daquilo que a tradução diz aí, com uma espécie de sacerdotes pagãos, mais ou menos nessa direção. Mas o que o texto então está nos apresentando é que havia em Israel ainda a presença dessas práticas que eram estranhas à nação. O rei Josias, ele havia iniciado uma reforma em seu tempo, e aqui Sofonias se refere aos que remanesceram desta reforma. Por isso ele diz no texto, isso fica bem claro, que ele vai exterminar o resto de Baal, os remanescentes, aqueles que permaneceram. Entenda, o nosso coração por muito tempo esteve totalmente imerso em trevas. Desde o seu nascimento, da sua concepção, você tinha um único pai, Satanás. As Escrituras declaram em João, o Evangelho capítulo 8, verso 44, que aqueles que não estão em Cristo são filhos do maligno.
E ele diz: vosso pai, o diabo. E isso se repete lá em 1 João, no capítulo 2 e capítulo 3, onde ele diz que há os filhos de Deus e os filhos do maligno. Ora, por tanto tempo, se tivermos tal paternidade, e se os nossos corações estavam mergulhados em tão densas trevas, não é de um dia para o outro que você vai se libertar. E às vezes ficam remanescentes. C.S. Lewis, em um dos seus escritos, fala sobre um dia em que um servo, tendo sido liberto do antigo cativeiro, estava no mercado municipal passeando com o seu novo rei. E enquanto ele caminhava com o seu novo suzerano, encontrou o seu antigo coaptor, o seu antigo rei, que o mantinha sob algemas, que o castigava e fustigava com a vara, que o humilhava constantemente. E o seu coração, cheio de antigas lembranças, se dobra, se prostra diante daquele antigo rei. E ele diz que essa é a nossa vida. Mesmo que agora estejamos sob o domínio de um novo rei, vez ou outra ainda trememos diante do antigo. E o nosso costume é dobrar os joelhos. Mas o nosso Senhor vem e diz assim: eu sou o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ponde-vos em pé, vinde e servi a mim. Vez ou outra, remanescentes do antigo Deus, remanescente dos antigos e falsos sacerdotes que dirigiam as nossas vidas, vão permanecer. Práticas antigas, espúrias, que contaminam. Daí o profeta então denuncia que a primeira coisa que Deus vai fazer é limpar isso. A primeira coisa que Deus vai fazer é excluir essas coisas antigas que ficaram. Juntamente então com a remoção dos remanescentes de Baal, ocorre a destruição dos sacerdotes heréticos. Deus não só vai destruir aqueles antigos ídolos, mas também vai destruir os sacerdotes heréticos. Aqueles que pregam e ensinam doutrinas antigas, que algumas vezes ainda reverberam na nossa mente, no nosso coração. Coisas que homens maus ensinaram e tentaram nos fazer seguir. Deus vai, juntamente com os ídolos, retirá-los. Vem então o falso culto. Além desses falsos deuses, dos falsos sacerdotes, também há o falso culto. Outro grupo é denunciado: os que adoram o exército do céu sobre seus eirados. Além então daqueles remanescentes da idolatria e dos falsos sacerdotes, o verso 5 diz: sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Há também este grupo então que presta culto sobre as suas casas. Uma prática antiga, muito conhecida entre os povos antigos. Todos os povos da antiguidade, com exceção de Israel, adoravam os exércitos celestiais: sol, a lua, as estrelas, os astros. O que hoje nós conhecemos como astrologia, naquela época era um culto muito divulgado, muito praticado. E hoje, nos nossos dias também, há aqueles que ainda no cristianismo dão atenção ao horóscopo. O horóscopo nada mais é do que uma leitura da regência dos astros, como se o sol, a lua e as estrelas pudessem governar o universo. De fato, cremos que há um certo governo, mas é um governo natural, sobre as marés, sobre as estações, sobre o tempo, mas não sobre as vidas, não sobre o destino. Não são deuses. E ainda nos nossos dias há quem acredite em horóscopo, inclusive dentro da igreja. Quem acredite que os astros possam conduzir a sorte e o destino.
Sofonias então busca duas passagens do livro da lei que foi descoberto por Josias para condenar isto. A primeira está lá em Deuteronômio 4,19, abre a sua Bíblia, o quinto livro da lei de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Vamos fazer a leitura deste verso. Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4,19. Então Israel é alertado especificamente sobre o culto celebrado ao sol, à lua e às estrelas, todo o exército do céu. E não acho que isso está tão distante de você, não. Se você não sabe, todas as nações indígenas do Brasil, todos os povos indígenas do Brasil adoram o sol e a lua e as estrelas. Isso, é claro, influenciou a nossa cultura, a nossa formação. Eu mesmo, por 7 anos da minha vida, vivi entre povos indígenas no Amazonas. Tive contato diário com indígenas. E eu sei o quanto isso influencia a nossa vivência, a nossa perspectiva de mundo. Eles temem literalmente os astros. Eles vivem como se os astros guiassem. As suas histórias são baseadas nisso, as suas verdades éticas. Por exemplo, quando você tem medo, os indígenas, eles acreditam que se você, durante o dia, orar para o sol, você terá uma boa noite. Por quê? Porque a noite é a expressão da escuridão, da ausência de luz, que traz medo, que traz temor, incerteza. E quando você busca o sol que dissipa as trevas, ele traz tranquilidade, clareza, verdade. E às vezes nós entramos nessa mesma tendência. E aí vem então o profeta e usa o texto de Deuteronômio para dizer a Israel: lembrem-se do que ordenou nosso Deus, que não venhamos a temer os astros. Deuteronômio 17 é outro texto que ele usa, abra a sua Bíblia lá. Deuteronômio capítulo 17, o verso 3 a 7. Que vá, sirva outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, ou que não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem. Eis que, sendo verdade e certo que se faz tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão da testemunha será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Veja quão forte é o castigo aqui dado à idolatria daqueles que buscam os astros. Eu não sei quão arrependimento há no seu coração daqueles dias nos quais você talvez tenha consultado os astros. E hoje a forma mais comum é o horóscopo, aquela leitura nos jornais, nas revistas. E isso acontece às vezes até na fila, quando você vai comprar carne no mercado. A última vez que eu fui ao mercado, eu estava à fila esperando, e à frente tinham 2 moças conversando, e uma das telas que passam propagandas mostrou o horóscopo do dia. E uma virou: só um pouquinho, fulano, deixa eu ver o que vai dizer sobre mim hoje. E ela leu. Para minha tristeza, eram 2 que se dizem cristãs, e logo depois dela ter lido, elas voltaram à conversa na qual eu ouvi elas dizendo assim: amanhã você vai lá na igreja? Eu fiquei: poxa, vai à igreja num dia, no outro consulta o horóscopo. É isso justamente que Deus está dizendo. Aqueles que têm consultado os astros, quando forem apanhados fazendo tal coisa, pelo testemunho de 3 pessoas, devem morrer. Deus estava dizendo: eu não vou aturar isso.
Irmãos, Deus estava literalmente chamando Israel, dizendo assim: vocês precisam se libertar dessas coisas, abandonar isso. Aqueles que adoravam a Baal sacrificavam crianças inocentes. Era gente perigosa. E agora de novo ele está dizendo: é gente que vai contaminar vocês, é gente que traz malefício à nação, devem ser eliminados do meio de vocês. Vem em terceiro lugar a denúncia do sincretismo. O sincretismo nada mais é do que ser cristão, mas aderir a práticas pagãs, trazê-las para dentro da igreja e praticá-las. Como por exemplo, hoje nós temos a prática dentro das pseudo-igrejas do uso de sal grosso e arruda, que é uma prática exclusiva do candomblé e da umbanda, que foram introduzidas na igreja cristã e são praticadas hoje dentro do culto. Isso é sincretismo religioso. O profeta então denuncia o sincretismo de Israel no verso 5. Acompanhe comigo o que ele declara no capítulo 1 de Sofonias, verso 5. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor juram por ele e também por Milcom. Há duas coisas aqui acontecendo. A primeira era a adoração dos astros, a segunda então era esse sincretismo que se manifesta aí pela ideia expressa do profeta. Adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. A distinção sutil entre jurar pelo Senhor enquanto se jura por outro, ao qual chama rei. A expressão aqui, Milcom, é a expressão rei. Nossas traduções dificilmente seguem nessa direção de traduzir ao outro rei. Nós já vimos isso aqui anteriormente, quando eu preguei o segundo sermão desta série, que uma das formas pelas quais Deus há de restaurar o seu povo no dia do Senhor, no dia em que Ele vai se apresentar para julgar a todos, é que Ele virá como rei do seu povo. Daqui então o profeta inicia essa comparação. Vocês têm jurado pelo nome de um outro governante e ao mesmo tempo se colocam sobre o cuidado dele. O profeta então denuncia esse sincretismo religioso. Esse sincretismo traz então prejuízo à adoração de Israel. E essa distinção precisa ser feita. Muito cuidado quando você tenta adorar a Deus com aquilo que Ele não permite. Há alguns cristãos que trazem práticas culturais. Nossa cultura ela está imersa no catolicismo apostólico romano. Imersa. Nós aprendemos então no dia a dia a usar termos, expressões e atos do catolicismo apostólico romano e muitas vezes nem o percebemos, como por exemplo em algumas situações de perigo ou de aflição, há cristãos que dizem Nossa Senhora. Acho que você já deve ter ouvido isso. Em Israel isso estava acontecendo. E se vocês estão jurando pelo nome de Deus e ao mesmo tempo pelo nome de outro Deus, de outro rei, não façam isso. Abandonem essas práticas. Vivam em exclusividade para Ele, para o Senhor. Vem então o quarto. Abandonaram o Senhor. Ele o declara no verso 6, o deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Claro que tudo isso aí que vem acontecendo vai ter uma única consequência: você vai se afastar de Deus. Você vai se afastar dEle. Quanto mais o seu culto for contaminado, quanto mais a sua adoração estiver contaminada, mais distante dele você vai ficando. O termo usado então para designar a busca ao Senhor indica que o culto verdadeiro requer esforço consciente e orientado. Ele diz no verso 6, os que deixam de seguir ao Senhor e que não buscam o Senhor. Não só deixam de seguir, mas também deixam de buscá-lo. Tudo começa afastando-se. Eu tenho falado isso com os presbíteros. Eu acho que todos
8 anos que eu estou aqui na igreja. O crente começou a se afastar, pode reunir o conselho, tem um pecado aí. Começou a faltar a escola dominical, perde o interesse, diminui o relacionamento com os crentes, começa a reclamar, tem um nível de reclamação aceitável, sabe? Quando você ultrapassa esse nível, alguma coisa está ficando errada. Quando está insatisfeito, entristecido, cabisbaixo, tudo é errado, tudo é ruim, mais falta do que vem, tem pecado. Então cuidado. O profeta diz: os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor. Essa expressão buscar aqui é o indicativo de usar tudo que você tem para ir atrás de Deus. Indica que culto verdadeiro requer esforço consciente e orientado. O culto não pode ser movido por emoções, pelo que eu sinto ou como eu me sinto. Você não está bem hoje de manhã? Estou nem aí para você. Levante-se e venha ao culto. Porque Deus ordenou que você deve adorá-lo. Ele não disse assim: quando você estiver bem, quando você estiver feliz, ou sabe, quando você estiver com esse sorrisão, sabe? Aí você vem, tá, sabe? Achou a moto, sabe? Sabe? Então, você vai ficar em casa lá reclamando da vida, chutando o sofá, gritando com todo mundo, porque não achou a moto. Aí o Savio não vem pro culto. Aí a gente vira e fala assim, né? Ah, coitado do Savinho, o Savinho tem razão. Ele não tem que vir, tá chateado, rapaz, roubar a moto dele, esse mundo é mau, né? Não, sabe? Deu errado as coisas. O mundo é mau. Você está triste, chateado, eu também fico. Numa situação dessa, rapaz, você não sabe tanto que eu ia ficar. Mas Deus ordenou: venha adorá-lo. Não sou movido por situações. O culto não pode ser circunstancial. Ele não pode funcionar conforme as circunstâncias que me cercam. Porque eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro porque Ele é. Deus, Ele é. Espera aí, mas e se eu perder a minha família, meus bens e minha saúde? O que acontece? Bendito seja, Ele deu. Jó não fez assim? Jó foi circunstancial? Jó, naquele dia, se ele tivesse chegado, presbíteros, consulto vocês agora como conselho. Se um crente chega aqui e fala assim: olha, morreu toda a minha família, perdi minha empresa, queimou, roubaram tudo, e eu estou enfermo da cabeça a ponta dos pés, ele está dispensado de vir no culto? A gente ia falar: irmão, é claro, vai para casa resolver seus problemas. Não é assim que a gente ia agir? Jó chegou com todos esses motivos. O que ele fez? Prestou culto. Prestou culto. Caiu de joelhos e prestou culto. Muitas vezes, então, nós deixamos de buscar a Deus. Isso requer esforço consciente. Conscientize-se disso. Culto a Deus é algo devido e orientado pela palavra. Não pode ser orientado pelo meu coração, pelos meus pensamentos, pela minha vontade, pelos meus desejos, pelo tempo, pelas circunstâncias, pelas crises econômicas. Deve ser orientado pela palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática, é o único princípio, a única verdade que eu devo tomar. É isso que devemos entender. Começando então com o abandono da idolatria e indo até aqueles que abandonam a Deus. O profeta então apresenta todos esses motivos pelos quais a nação deve restaurar a adoração a Deus. A nossa adoração tem sido influenciada por tudo isso. A nossa adoração tem sido afetada por tudo isso. E precisamos mudar, precisamos nos arrepender. Por isso, eu quero convidar você agora a orar, a curvar a sua fronte para falarmos com Deus. Bondoso Deus, nós que, como Israel, também somos pecadores e que, apesar de libertos do pecado, ainda estamos sob o domínio dele, que ainda nos afeta, que
que ainda toma algumas partes do nosso ser, que ainda nos contamina em seu remanescente, dos ídolos que ainda restam, dos falsos profetas que ainda nos alcançam. Liberta-nos, ó bondoso Deus. Livra-nos daquelas práticas antigas, dos cultos idólatras. Dar-nos, ó bondoso Deus, experimentarmos um tempo de restauração. Livra-nos, ó Pai, do sincretismo religioso, de misturarmos com aquilo que é santo, aquilo que é impuro. Peço, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesses últimos dias, livrando-nos, ó Pai, de como Israel o fez naquele tempo, de hoje também deixarmos de seguir a Ti e não o buscarmos como devemos buscar. Nós pedimos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus.